falava, mas não é possível. Aí eu fui no Dr. Google. Tá. Né? Naquela época, já falei, não, eu preciso investigar isso. Não é possível que ninguém me acha o que é. E aí, naquela época, eu joguei criança com fraqueza nas pernas. Bem assim, simples. Aí saiu lá, falta de vitaminas, era um monte de carências de vitamina, mas nenhuma era exatamente o que eu procurava. Até que no final, assim, apareceu distrofia muscular de Duchenne. E tinha um vídeo, eu cliquei. E aí, quando eu cliquei esse vídeo, era uma posição que a Rafaela fazia. Era muito parecido. Aquilo me deu um baque, assim. Falei assim, meu Deus. Como era pode? Compatível Era com o que você via na Rafaela. Isso se chama sinal de Gowers. Tá. O sinal de Gowers é quando a criança tá sentada no chão, aí ela vai se levantar. Ao se levantar, ela se apoia. Tá. Ela começa lá de baixo e se apoia. Tá. E fica em pé. Quando ela ficou em pé, e quando eu vi o vídeo, eu lembrei. Você viu a Rafaela fazendo a mesma coisa? Eu vi. Aí eu falei, nossa. Distrofia muscular de Duchenne. Aí eu falei, nossa, não, eu preciso descartar isso. Isso é o pior, eu tenho que descartar. Qual médico que cuida? Tac, 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 né? Achou um médico. O neurologista. Sim. Eu nem sonhava com neurologista nesse momento. Levei ela numa clínica aqui em Mogi. Falei pra ele, falei, doutor. Antes de levar, eu pedi pra ela, Rafa, vem aqui. Senta no chão, levanta. Ela fez. Aí eu, nossa, é igualzinho. Aí levei no médico, o que ele fez? Rafa, senta no chão. Levanta. Ele fez a mesma coisa. Quando ele fez aquilo, já me deu até um, né? Te deu um negócio lá dentro. Lá dentro. Aí ele aquela intuição da mãe, né? Aquela intuição, né? Sim, de algo que está por vir. Exato. E aí o doutor, em questão, ele não olhava mais pra mim. Ai, meu Deus. Ele ficou muito nervoso e ele começou a escrever uma carta. Tá. E junto com a carta já uns exames. Faz esses exames urgente. Essa carta que eu estou te dando é para o doutor lá da Unifesp. Tá. Marca com ele, um encaminhamento. Aí eu já falei, E o HD, né, que é a hipótese... o CID, né? Hipótese diagnóstica era Duchenne. Tá. Aí eu falei, nossa... Meu Deus, era... Tô acreditando nisso. Né? Fui pra casa anestesiada. Sim. Porque eu não podia nada. Tive que congelar meu rosto num sorriso e ficar. Pra não passar nada pra ela. Né? Fiquei ali assim, me segurando. Levei ela pra escola, tudo assim. Como se tivesse num estado em câmera lenta, Exato. né? Cheguei em casa correndo, catei o telefone e já fui ligando. Não pensei. Aí atenderam, eu falei assim, olha, eu estou com um caso assim, uma carta de encaminhamento para o doutor, e eu gostaria muito, ele tá aqui, ele escreveu Duchenne, eu já sabia o que era porque eu tinha pesquisado. Sim, sim. Aí ele, mas é uma menina com Duchenne? Nossa, mas isso é muito raro, não existe. É muito raro quando tem. Aí eu falei, ele escreveu isso, ele falou, você pode vir amanhã? Assim, Juliana... Na Unifesp, você pode vir amanhã? Tá. Por isso que eu falo que Deus esteve o tempo inteiro comigo. Sim. Porque nesse momento eu falei... Nossa, porque o médico até que passou o encaminhamento, olha, é um pouco difícil você conseguir... Você vê a providência divina agindo. Vai vendo, olha, esse momento já foi um momento de milagres. Sim. Né? Bom, então no dia seguinte você já estava lá no consultório. Meu marido já fomos correndo pra lá. E passamos aí, na época tinham vários meninos. Ela ainda passa lá na Unifesp. São vários meninos. Então tinha o que deambulava, tinha o que andava já assim com dificuldade e já tinha o com cadeira de rodas. Tá. Eu acho que vale a pena agora um parênteses para explicar para quem está assistindo a gente o
o que é a distrofia muscular, né? A síndrome de Duchenne, né? A síndrome de Duchenne, eu vou explicar de uma forma, assim, para que entendam. Nesse momento que eu estava lá no consultório, o médico até falou assim, eu só vou concluir esse pedacinho, porque daí vai fazer sentido. Ele olhou para ela e falou, mãe, não é Duchenne. Aí eu falei, é para eu ficar aliviada ou não é para eu ficar aliviada? Sim. Aí ele foi atender os outros rapazinhos e chamou a Rafaela. Fez os testes com ela. Eu até engasgo, gente. Eu fico um pouco emotiva mesmo, porque foi um momento muito difícil para mim, aquilo tudo. E ele fez lá os exames com ela. E ele falou, mãe, ela vai ter que fazer uma biópsia muscular. Aí eu falei, biópsia? Puxa, aquele bracinho dela, né? Eu falei, tá bom. Falei, quando? Ele falou assim, eu preciso ver quando tem, tá tudo cheio. Nisso entra o atendente, o Cláudio. Eu não falo o nome dos médicos, mas do Cláudio eu vou falar. Sim. Ele entra e fala assim, doutor, na segunda-feira, isso era uma terça-feira, uma quarta-feira. Tá. Na segunda-feira, a pessoa que queria fazer a biópsia não poderá vir. Quer encaixar ela? Olha, são os anjos do nosso caminho. Coisas que, assim, isso iria demorar muito tempo. Aí vocês vêm? Eu falei, lógico, a gente virá, não, vamos fazer sim. Aí na hora da biópsia eu quase tive um treco, eu passei muito mal, eu já passei por muito médico. Imagina, né? A menina que sofreu queimadura lá com 7 exatamente. anos. Tive a Valentina que também teve suas peripécias de se arrebentar, de se machucar. Mas naquele momento, aquela biópsia que eu tinha que segurar minha filha do lado, o bracinho dela para ela tomar anestesia, ali, se meu marido não chega na hora, eu ia cair em cima dela. Eu passei muito mal mesmo. E me deram água, enfim. E aí, veio o diagnóstico, né? O que é? Porque a distrofia muscular é a falta de uma proteína. Nosso músculo tem proteínas que a gente nem imagina. A gente conhece essas mais assim, que tem aí para ser, né? Creatina, né? Que porque são o pessoal as mais toma, conhecidas, né? Sim. Mas no caso dos músculos, são assim, muitas, assim, infinitas quase. Eu falo, nossa, como eles conseguiram catalogar tudo isso, né? Sim. O Duchenne é uma a distrofia, a proteína que falta nessa distrofia é a distrofina. Nossa, é uma proteína que tem que quase falta. que o nome da condição. Exato. O da Rafaela não é a distrofina. O da Rafaela se chama adalina. Tá. Então, a distrofia muscular da minha filha não é a de Duchenne. É uma distrofia muscular. É uma distrofia muscular que se chama cinturas-membros com falta da proteína adalina. Tá. Existem catalogados outros 32 subtipos, que são da merosima, que é uma proteína que falta, são várias proteínas que faltam. Então, para cada uma, é algo no músculo que vai estar faltando. Algumas afetam o coração, outras afetam... A maioria, elas vão... Só que aí elas vão... a distrofia, ela vai piorando conforme o tempo vai passando? Como é que isso evolui no tempo? Então, é algo que eu sempre me perguntei isso, já perguntei para um médico, porque se a pessoa está andando até certa idade, depois ela começa a perder aquilo, então por que ela andou até aquela idade? O que aconteceu? Ela tinha aquilo e foi sumindo, né? E eles falam, não, ela já não tinha, é genético. Tá. E aí eu sempre tive essa dúvida e continuo tendo. Então, mas por que então? E por que chega um ponto que a pessoa não consegue, não tem mais essa força para caminhar, por exemplo? Então, eles dizem que é o momento que realmente, se a pessoa está crescendo, ela vai ganhando massa. Ela vai, em algum momento, precisar daquilo. Mas deixando bem claro que essa distrofia muscular de cinturas-membros são as cinturas escapulares, a pélvica, então atinge os braços, as pernas, às vezes coração, músculo da respiração,
Então, o Duchenne, ele atinge bastante o coração, que é o da distrofina, porque tem muita distrofina no músculo do coração. Tá.